Olá, eu sou Marcelo Sherpa e trabalho, sou especialista, lido com liberdade, liberdade evolutiva, como é que a gente se organiza para justamente ter mais liberdade na vida. Hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para você 5 maneiras de a gente conseguir justamente receber mais por hora, né? Como é que a gente consegue ter mais dinheiro por hora. Talvez você seja hoje um funcionário, um empregado, talvez você já esteja numa situação mais de ser um empreendedor ou uma empreendedora, e com essas 5 dicas que eu quero passar para você, eu imagino que você vai conseguir se localizar e saber em que estágio, em que situação que você está, e seja onde você estiver, existe sempre uma forma de você receber mais. O objetivo principal disso é a gente trabalhar menos, inclusive, para receber mais. Mas hoje eu quero me concentrar, até a pedidos, várias pessoas me pediram isso, eu quero me concentrar em como é que você recebe mais, como é que você ganha mais. Não para trabalhar mais, isso seria muito evidente, mas como você consegue justamente dar alguns saltos aí. Então, eu estou com uma colinha aqui para me ajudar justamente, né, nesses 5 itens. Então, vamos lá, de um em um. Eu quero então explicar detalhadamente cada um deles. A primeira dica, então, é pedir aumento. É importante a gente entender essa dica de pedir aumento. Como é que a gente faz isso? Você fala, pô, mas eu, numa situação de crise, né? Enfim, é importante. Isso eu aprendi com a minha mãe, que a gente tem o não já como resposta. Não precisamos sofrer com isso. Então, se você não é uma pessoa neurótica que vai ficar te ligando toda hora para o seu chefe perguntando sobre um aumento, eu imagino que isso não seja o seu caso, você pode sim calcular e definir quando que é um bom momento para você pedir esse aumento. O importante de você entender em relação ao aumento é o seguinte: você precisa, antes mesmo disso, fazer um cálculo. Qual é o teu custo por hora? Quanto que você vale por hora? Pega o teu salário, divide pelas horas que você trabalha. Se possível, inclui nessas horas, inclusive a hora do transporte até lá, hora do almoço. Por quê? Porque é uma hora que você não pode fazer nada, é uma hora que você está dedicado ou dedicada justamente a isso. O aumento importante que tem que ser tratado é justamente essa ampliação de horas. Então, vamos supor aqui nesse exercício, nessa aula, nesse vídeo, que você ganha 10x, né, $10, 10 alguma coisa por hora. O que é o objetivo quando a gente pede um aumento? É justamente que essas 10 horas signifiquem 11, 12, 20, o que seja. Não faz sentido, de novo, você trabalhar mais para ter que receber isso, porque então aí não vai compensar. Bom, te dou um aumento, mas você vai ter que agora substituir o trabalho de outra pessoa que acabamos de demiti-la. Enfim, no final das contas, você está trabalhando mais e ganhando mais. Isso é meio óbvio, né? Então, repetindo, a importância aqui, né? A primeira coisa é você lembrar que vale a pena você pedir um aumento, com crise ou sem crise, se você tem uma boa relação com seu chefe ou não, ou seja, não existe um problema. Evidentemente que vale a pena que você dê uma justificativa para isso. Bom, dito isso, e se você não fez isso, vale a pena que faça, mas é importante também você ir agora para a segunda hipótese, quando você vê que as chances de você ter um aumento são remotas, o que em geral são, né? O fato de você estar num emprego já significa que você está vendendo a sua hora muito barato. É isso que eu gostaria de te convencer. Ah, mas imagina, Marcelo, eu sou diretor aqui, você deve estar provavelmente vendendo a sua hora muito barato. Se você tivesse uma outra situação, se você fosse um funcionário, ou melhor, se você fosse um empregador, né? Ou seja, um empresário, você receberia provavelmente muito mais. Mas vamos chegar lá, vamos por partes, não para você fazer essa ideia. Vamos agora então para essa segunda opção, que é muito simples. A opção que eu sugiro para você ampliar e ter mais dinheiro é mudar de emprego, né? Como então você faz isso? Bom, você pode fazer isso, evidentemente, estando sempre disponível para buscar empregos. Não no sentido de colocar no teu LinkedIn lá, estou procurando emprego, né? E aparece lá que você está empregado. É deselegante você fazer isso. Mas você está antenado, está descobrindo, né, quais são as chances, as possibilidades que existem de mudar emprego. Com qual objetivo? Bom, neste vídeo especificamente está falando com o objetivo de ampliar, de aumentar o teu salário. É claro que isso não é a qualquer custo. Vamos supor que você pode ir para um outro lugar que não tem nada a ver com a tua ideia, você não quer exatamente trabalhar com isso, mas ainda assim, né, eu tenho, por exemplo, uma mentoranda que é um caso parecido, ela estava no lugar que ela gostaria de estar, mas com uma chefe que ela não tinha uma boa relação, ao contrário, eram mil problemas. E ela ficou aberta, o mercado foi procurando, vendo opções, e ela foi trabalhar num lugar que ela não necessariamente gostaria de estar, numa agência de publicidade que não é a praia dela, ainda que ela tenha experiência, enfim. É, e falou, vamos lá, no máximo que vai acontecer, e eu nessa época eu estava mentorando, no máximo que vai acontecer é aprender com isso. É uma escola, é um lugar onde eu aprender novas habilidades, novas formas. E foi o que aconteceu. Ela foi para esse lugar, ganhando mais, inclusive,
Mas o principal e o que fez ela ficar muito feliz é que, mesmo sabendo que aquele não é um lugar definitivo para ela, e ninguém tem um lugar definitivo, ela está com essa predisposição de aprender, está com uma chefia boa, bacana, né? Então, esse é um outro elemento para a gente não ficar também assim, não, eu estou bem aqui, pena que meu chefe é ruim. Não, seu chefe é ruim, a tua vida é um inferno, é importante você saber disso. Ou estou bem aqui, mas eu ganho pouco, mas afinal eu sou feliz, essa é a minha vocação. Também não faz sentido, né? Não, ninguém precisa estar na vida para sofrer. Então, a ideia é sempre estar disponível, descobrindo que chances você tem para lidar e como tá, você pode ir mudando de emprego a partir das suas opções, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria transformar sobre a ideia de mudar de emprego. Bom, a terceira opção, e aí eu começo já a me identificar mais, porque é o que eu fiz na minha vida lá atrás, quando eu ainda trabalhava, né, ainda tinha um emprego concretamente, é largar o emprego, né? Você fala, pô, mas como assim largar? De novo, né? Crise, qual que é o problema? Bom, no meu caso específico, não estou dizendo que seja o seu, mas no meu caso específico, foi importante para eu conseguir sobreviver, eu precisava largar de emprego. Eu precisava ter essa situação como sobrevivência mesmo. Eu estava com questões de saúde, era importante eu fazer essa mudança, que eu estava me matando lá dentro. Não recomendo a ninguém, mas tem vezes que o salto que a gente dá gera uma situação muito prazerosa no final do processo, né? O medo inicial, como saltar de paraquedas, não sei se você já saltou, saltei uma vez, né? O medo que eu tive foi muito maior dentro daquele aviãozinho do que quando eu saltei. Quando eu saltei, eu estava gritando de felicidade, adrenalina pura. Então, o medo que a gente tem antes de tomar a decisão é muito importante. Quando tomar decisões como largar o emprego? Quando existem situações que já viram insustentáveis. Ou te pagam muito mal, ou te tratam muito mal, ou você vê que não tem mais nenhum sentido estar nesse lugar. E claro, o ideal é que a gente tenha uma reserva financeira, porque a gente vai precisar de salário, vai precisar de dinheiro no mês seguinte. Então, claro que esses saltos que eu dei também na minha vida pregressa, que há 15, 20 anos atrás, sempre tinha algum tipo de salto, né? Teve uma das vezes que não, mas eu dei muita sorte também, eu organizei de tal forma, isso eu conto num outro vídeo, se for interessante. Mas o fato é, largar o emprego muitas vezes é o mais libertador das opções, né? A melhor opção que você tem. Você vai falar, pô, mas eu estou aqui há muitos anos, já não tenho mais idade para fazer isso, como fazer esse processo? Volto a dizer, se você tem um receio de como fazer isso, mas você vê que está ficando insuportável para você, talvez valha a pena você negociar com o teu chefe uma licença. Mais do que umas férias, uma licença não remunerada. Você tem já uma reserva financeira e faz isso. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Uma licença não remunerada de 1 ano, e a partir daí fizeram um sabático e depois voltaram. Então tinha uma garantia de volta. E nesse ano, evidentemente, que a vida dessa pessoa mudou completamente e viu que não precisava mais da licença, podia literalmente pedir demissão. Tem outros que não, resolvem voltar. Eu lembro num lugar que eu trabalhei, numa multinacional, tinha uma secretária que era aluna minha de um curso que eu dava, e ela voltou correndo para o trabalho antes mesmo de acabar a licença maternidade para ela. No caso daquela pessoa, era muito importante voltar às rotinas do trabalho, mais até do que curtir o filho. Não é meu caso, não é o caso da grande maioria das pessoas, mas no caso dela era, e ela encontrou uma forma de fazer isso, e ela é livre para poder fazer isso. Mas pegando esse exemplo, então, que no caso dela era de continuar no emprego, né, as pessoas querem largar esse emprego, é muito importante que a gente tenha uma clareza de que quando a gente faz isso, é muito interessante que esse salto no vácuo parece que nos dá asas, né? É como aquela propaganda do Red Bull. Parece que esse atrevimento, né? Existe aquela expressão de queimar os barcos, né? Você vai para um lugar, queima os barcos, você não tem retorno. Isso é uma situação que fica difícil explicar, porque ela não tem o menor sentido prático, mas de fato dá uma energia para nós muito grande. E qual que é a principal questão e o que isso tem a ver com o que eu falo? Pô, mas a gente está falando aqui de aumentar salário, está falando de a gente largar emprego. Porque às vezes que eu fiz isso, e todas as outras pessoas que eu conheci que fizeram isso, de queimar os barcos, de se jogar no vácuo, né, conseguiram rapidamente, também foi o meu caso, uma solução financeira cuja hora o pagamento por hora era muitas vezes maior do que o pagamento por hora no emprego anterior. Não digo que era o equivalente ao salário, né? Teve situações minhas que sim foram e superiores. Eu tive um caso onde eu saí de um emprego e já por fazer esse outro emprego já dobrei o salário, né? Somando as horas, mas teve outros que não, teve outros que foi, mas eu via que aquele ampliação de cálculo, então se eu recebia 10, né, como número hipotético, eu estava agora vendendo minha hora por 50, por 100,
não estava vendendo horas suficientes ainda, né, para poder pagar o salário, para poder pagar as contas do mês. Mas rapidamente, em menos de 3 meses, isso era possível. Então, a coragem que você tem para assumir de fazer esse processo te dá uma energia e uma vitalidade, uma abertura de opções, que a primeira coisa que acontece com você é você começar a pagar, a receber mais por aquela hora que você estava recebendo realmente muito pouco. O emprego é a forma mais barata de se vender, é importante. Tirando a escravidão, o emprego é a forma mais barata de se vender. Então é importante que a gente consiga pensar alternativas onde a gente receba como freela, como consultor, como professor, né? É muito importante essa equação, né? Bom, isso, por exemplo, acontece falando em professor, acontece muito, né? Então, uma forma da pessoa ganhar mais você tem aquela professora de inglês, que ela é professora de uma escola de ensino médio, enfim, dá aula para alunos que têm aulas de matemática, que ela tem um salário como professor de matemática, professor de português. É uma vida de assalariado. Essa mesma professora, se ela decidisse começar a dar aula particular, ela receberia muito mais de cada aluno do que a hora-aula que ela estava recebendo como assalariada. A diferença é que chegava todo mês, no final do mês, e vinha o salário lá da escola. Mas se ela começa a se dedicar mais, justamente eles têm esse trabalho. E isso é um pouco, então, que a gente chega na quarta opção, a quarta maneira que a gente vê. Então, uma maneira que de conseguir mais dinheiro é justamente escalar. Como eu escalo uma situação? Eu tenho, então, lá, professora de inglês dando aula para um aluno, aula particular para um aluno cobra 100, né? Ela pode dar aula para dois alunos, cobrar 100, talvez não, mas ela pode cobrar 75 de cada um e vai receber 150. Já vai receber naquela mesma hora definida mais dinheiro. E essa equação que você tem que fazer sempre. Não é quanto que você recebe, qual que é o desconto. Ah, não, vou fazer agora. Eu coloco um aluno a 100 e dois alunos 50 cada um. É burrice isso, né? Ou seja, para o aluno ficou um excelente negócio e você ganha a mesma coisa, sendo que você tem mais trabalho de falar com duas pessoas, duas vidas, né? Então, você tem que ter uma mentalidade, quando você já está nesse patamar de escalar, começar a escalar, de entender que a tua hora vital, eu chamo de hora vital, eu tenho que estar sempre crescendo a minha hora vital. Se eu recebo efetivamente 100 por essa hora, porque eu vendi para um aluno, eu quero vender agora por 150 e põe dois alunos. Eu quero vender por 200 ou 210 e cada um me paga 70, enfim. Essa é a mentalidade da escala. Eu posso expandir isso de tal forma que eu falo, bom, então, agora eu quero começar a ter uma sequência de aulas ou vários alunos, né? Tudo isso tem a ver com escala. Então, esse pensamento de escalar a partir disso. Como que eu, por exemplo, fiz essa mesma dinâmica? Também, lá atrás eu era consultor, depois eu comecei a dar aulas além de ser consultor, faço as duas coisas até hoje. Mas hoje em dia o que eu faço também são aulas gravadas, que a mesma hora vital aquela hora que eu gravei a aula, ela está acontecendo, eu estou gravando efetivamente, mas ela se repete infinitamente. Isso é a grande vantagem do digital. Eu vendo aquela mesma hora vital várias vezes, várias pessoas compram por aquela. Ah, mas Marcelo, não é a mesma coisa você ter uma aula online e você ter uma aula gravada, sem dúvida nenhuma. Só que agora a aula gravada eu vendo por 10 e a hora ao vivo eu vendo ela muito mais caro, porque virou VIP, virou uma situação de mais caro. Você pode fazer a mesma coisa também. Então, aquela hora vital que talvez a professora de inglês vendia por 100, ela pode vender agora por 400. Por quê? Porque é caríssima, ela é muito pouco. Ela não pode se dar o luxo de vender horas tão baratas, porque ela tem muito para fazer, tem muitos alunos para cumprir. Então, entre as várias aulas que você vende gravadas a 10, ou seja, muito mais barato, atinge muito mais gente, tem uma escala muito grande, você também tem uma situação de ter uma aula vital vendida a um preço VIP, a um preço muito mais próximo a um custo de consultoria, por exemplo. Né? Eu tenho vários preços de horas de acordo com as situações e as entregas que são feitas. Essa, então, é justamente a ideia da escala. Né? E a quinta e última situação, a quinta e última maneira, né, de fazer isso, eu até já falei um pouco, então, a maneira de você conseguir mais dinheiro pela própria a hora que você tem é você automatizar esse processo. Então, quando eu gravo aulas, eu estou automatizando isso de tal forma que eu estou pensando não só em gravar e repetir isso várias vezes, mas eu tenho que automatizar a venda disso, né?
Como então que eu organizo a venda dessa aula? Como é que eu busco novos alunos para essa aula? Como é que esse processo todo deixa de ser artesanal como era feito, ou só por indicação, e passa a ser a partir do que se chama marketing digital, do que seja essa grande questão. Ou seja, o digital aqui, é importante que você entenda, ele não tem a ver com simplesmente essa relação que a gente está tendo agora. Você está ouvindo um vídeo gravado meu e está me assistindo. Isso é digital? É digital. Mas a ideia do online, do digital, é principalmente essa ideia de você escalar e automatizar infinitamente, de forma que você possa fazer outras coisas enquanto isso existe. Isso é uma forma de registro, é como quando é tão inovador quanto como surgiu a escrita também foi inovador, mas o que fica mais fácil a gente entender, por exemplo, é com a imprensa, né, com Gutenberg. Ou seja, quando se criou uma possibilidade daqueles papiros que eram escritos à mão de um em um, eu poder imprimir aquilo várias vezes, aquilo foi revolucionário para o mundo, porque muitas, milhares de pessoas puderam justamente ler um mesmo livro, igual, sem interpretação, exatamente da mesma forma. Se foi lá naquela época, inclusive, por exemplo, que a Bíblia teve, até hoje, a mais vendido livro, naquela época foi muito em função disso que se esparramou a Bíblia pelo mundo inteiro. O que está acontecendo com o digital que é importante a gente entender? Algo similar, só que não é um livro único ou poucos livros. São cada um de nós criando os nossos próprios conteúdos, repassando para as pessoas, e alguns vai ter lá 5 pessoas que assistiram, a mãe, o pai, mais 2 primos e um amigo, né? E outros vão ter milhares, não importa aqui, eu não estou dizendo nesse aspecto em relação à escala. A escala era a aula anterior que eu falei. O que eu estou dizendo aqui é concretamente a possibilidade de você transformar o teu conteúdo, a tua mensagem, em uma forma de ganhar mais dinheiro por hora, por processo, de forma infinita na sua repetição. Eu gravo uma vez e faço isso muitas vezes. Ou uma outra ideia também que o próprio digital faz é o seguinte: eu me foco no conteúdo e tenho parceiros que focam em trazer e vender esse conteúdo mais para frente. Eu estou começando agora, por exemplo, uma iniciativa na América Latina, onde eu estou gravando aulas em espanhol. E o que vai acontecer? Eu não sei como é que vai ser vendido isso no México, mas eu tenho parceiros no México que vão fazer esse processo e vão vender. Eu gravei uma única vez essa aula e essa mesma aula está sendo vendida para o México por parceiros locais do México, no Paraguai, na Colômbia, na Espanha, né? Então, você está automatizando não só o próprio conteúdo, mas o próprio processo de venda. Bom, com isso, a gente está falando aí de que essa hora vital minha hoje está 1.000 em relação a 10 de quando a gente estava no começo daquela operação do cara que pediu no aumento. Então, o meu convite aqui a você é concretamente você ter essa noção de quanto custa a tua hora vital, quanto que efetivamente isso representa na sua vida, por quão barato você está se vendendo, onde quer que você esteja, e que você pode ir ampliando isso. Né? Essa é a dinâmica. Você pode ir direto de deixar de ampliar ou de pedir um aumento e ir direto para o automatizado? Pode, mas você vai provavelmente ter o preço, né, o custo do não saber como fazer isso. E tudo bem também, a gente vai aprendendo com o ritmo. Mas o que é importante, principalmente, a mensagem que eu queria transmitir aqui, é você entender que a tua hora vital, ela vale muito. Por quê? Porque você não tem como recuperá-la. Você não tem como recuperar essa hora que você vendeu barato para alguém. Você precisa, então, vendê-la a um preço muito correto, muito bom, muito digno, muito alto, o mais alto que você puder. Você é merecedor e merecedora desse preço alto, e não o preço barato que você está se vendendo. Então, como eu falei, né, emprego é isso, é a forma mais barata de se vender, tirando o sistema escravo que não recebe nada por isso. Então, essa ideia, essa concepção vai galgando, né, essas situações, sabendo que a liberdade tem a ver com isso, ou seja, você sair de um lugar para ser empreendedor. Mas, Marcelo, como ficarão as empresas se não tiver nenhum empregado lá? Eu lá sei, eu não estou preocupado com isso. Não me interessa saber. Eu sempre acho que vai ter gente trabalhando nas empresas e recebendo pouco por isso. A nossa vida jovem adulta, ela é cercada disso. Ou seja, eu mesmo, eu era garçom quando era mais jovem, quando era bem jovem, né, com 18, 19, 20 anos. E ok, eu fazia parte do jogo. Hoje em dia você tem esses Uber, ou você tem essas entregas, né, de moto, enfim. Isso é a forma mais barata que a gente tem que se vender para pagar a cerveja, para pagar o aluguel da República que eu morava na época da faculdade. E tudo bem. Agora, tudo bem que a gente trabalha em alguns momentos em empresa. Eu não estou também dizendo que a gente não é uma revolução que eu quero propor aqui de acabar com as empresas. As empresas são necessárias na nossa vida. O que eu digo é valorize-se. Não é porque a empresa é necessária que você tem que se vender barato. Então vai ter gente, vai ter momentos na vida que a gente vai ter que se vender barato por crises, por situações, mas tem outros, a grande maioria dos casos, não.
E vai nisso, vai nesse processo. Se você tem condições, você tem chances para isso. Ah, Marcelo, mas não é o momento. É o momento. Faça isso já. Não espere acabar a crise, não espere dizer, ah, mas eu não tenho condições, eu não sei para onde ir. O meu convite a você é não espere mais. A cada hora que você vende barato, a sua hora vital é uma hora que você perde. Então eu faço esse convite a você, que você seja ousado ou ousada o suficiente para estruturar e organizar quando é que você vai fazer isso. Não é para amanhã, não é para amanhã, mas até o final do ano você pode fazer. E deve fazer. O quê? O que você achar conveniente fazer vendendo sua hora mais cara do que o valor atual hoje. Esse é meu convite, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.